Boa noite a todos. Uma alegria sempre estarmos juntos, né, e meditarmos no Evangelho de Jesus, que nos fortalece e nos ajuda a crescer todos os dias. O tema de hoje do Evangelho está no capítulo 10 do Evangelho, perdão das ofensas, que são, me falha a memória, do item 14 a 18. Quando a gente fala de perdão, nós precisamos recorrer a Jesus. E hoje nós vamos trazer vários exemplos do Evangelho em que Jesus demonstra o exercício do perdão. E nós sabemos que é um tema recorrente na casa espírita, é um tema recorrente nos nossos estudos, nas nossas reflexões, e porque é um tema muito importante. Se nós formos observar e ver o porquê que nós estamos reencarnados, nós vamos verificar que é porque nós não evoluímos tanto quanto nós precisávamos ter evoluído. E se a gente olhar a base disso, nós vamos ver que ali na base temos o orgulho, o egoísmo, que nós ainda não conseguimos nos libertar completamente, e junto disso nós temos ali a falta do exercício do perdão. Então, o maior incentivo para nós, para que nós possamos exercer o perdão, é justamente esse, porque é ele, o perdão, é que nos ajuda a avançar e nos libertarmos mesmo de orgulho e de egoísmo. O perdão nos impulsiona para que nós possamos caminhar. Mas nós sabemos que perdoar não é fácil, né? E se a gente fosse perguntar aqui hoje, quem precisa de perdão? E nós precisamos, como Jesus falou para nós, nos ensina, ele fala, a proposta de Jesus para o perdão é perdoar 70 vezes, 7 vezes, todos os dias. Então, o perdão, o mérito do perdão, às vezes nós queremos perdoar e nós falamos assim, eu perdoei, tá tudo bem, mas não quero mais ver, não quero mais falar, que eu não precise conversar, não precisa falar comigo, já está perdoado, não precisa olhar na minha cara. E não é essa a proposta que Jesus nos faz, não é essa a proposta do perdão cristão. A proposta do perdão cristão é que o mérito está em nós perdoarmos várias vezes a mesma pessoa e às vezes pelo mesmo motivo. Porque nós fazemos isso há quantos séculos com Deus? Quantas vezes nós já reencarnamos e quantas vezes, como nos dizem os Espíritos, nós estamos na nossa melhor versão. Então, quantas vezes nós já reencarnamos e quantas vezes serão necessárias ainda para que a gente consiga chegar a uma condição de espírito puros, de espíritos como Jesus. Quanto tempo ainda nós precisaremos para nós sermos como Jesus? Então, nós precisamos de perdão o tempo todo, hoje mesmo. Se nós formos olhar para o nosso dia, desde a hora que nós levantamos da cama até chegar aqui, arrisco dizer que todos nós precisamos ser perdoados e precisamos ter perdoado alguém durante o dia. Só hoje. Sem nós lembrarmos de ontem, do resto do ano, nem passado mais assim remoto. E perdoar, a gente sempre pensa assim, perdoar é difícil? É difícil. Não é fácil. É possível? É possível. E como que é possível perdoar? É possível quando nós reconhecemos no outro, saímos do nosso eu, reconhecemos no outro alguém passível de erros tanto quanto eu. O problema é que
nós olhamos para o outro e às vezes o erro que o outro cometeu, na maioria das vezes, o erro que o outro cometeu, eu não cometi ainda. Quer dizer, não que eu me lembre, não é? Porque os Espíritos nos falam que muitas vezes aqueles que a gente tem como algoz, que a gente tem dificuldade, porque as maiores dificuldades estão ali, que é bem próximo, né, núcleo familiar. E às vezes aquele que a gente tem muita dificuldade de relacionamento, tem muita dificuldade de lidar, de perdoar, é justamente a gente fica achando que ele é o nosso algoz, o nosso problema. E na verdade, se nós soubéssemos, às vezes nós é que fomos o problema. Nós é que causamos o problema, só que a gente não se lembra. E o outro está ali tentando lidar com a gente. O outro está ali, às vezes, doando um imenso amor e a gente ainda assim está implicando e não perdoa e não aceita. E nós é que somos, na verdade, às vezes, a rusga, o problema da causa de a situação não se ajustar. Então, o que facilita o caminho do perdão é quando a gente reconhece que nós podemos errar tanto quanto o outro, às vezes até pior. Porque se nós estivéssemos, às vezes, nas condições do outro, existência do outro, emoções do outro, contexto do outro, talvez nós errássemos pior, tivéssemos uma ação muito pior do que o outro está tendo conosco. E isso vale para os nossos entes queridos, para os nossos familiares, mas vale também para a sociedade como um todo, para a gente observar a sociedade como um todo. Que a proposta divina, a proposta de Jesus é que nós sejamos uma sociedade fraterna. Nós estamos numa condição de mundo regenerador, adentrando o mundo regenerador. Mas o planeta evolui tanto quanto nós. Então passa depois para um mundo feliz, depois os mundos crísticos. Então o que acontece? Esse é o nosso olhar também para o outro, para o que está acontecendo no mundo. E perdoar também não é só as pessoas que estão próximas de nós, mas às vezes aqueles que estão bem distantes e que fizeram males para toda uma sociedade, que fizeram males para várias pessoas, os que hoje nós consideramos malfeitores mesmo. E às vezes o que acontece conosco? Nós olhamos a notícia, aquele malfeitor às vezes foi preso, está preso, e nós continuamos falando e falando mal, e que isso não é possível, que essa pena é muito pouco, e que conseguimos, nossa, mas como que pode fazer isso, e que não sei o quê, que é muito ruim, não sei o quê, e nós continuamos falando. A proposta divina é que a gente possa olhar com aquilo, com aquele olhar, para aquela situação, com um olhar de perdão mesmo, de perdoar, errou, se equivocou. Por quê? Porque nos ensina o Evangelho, nos ensina a doutrina que ninguém, uma vez apreendido o conhecimento, seja ele moral ou cognitivo, erra de novo. Então, se a pessoa continua errando, se a pessoa é malfeitora, então a gente pode pensar assim, mas não é certo, todo mundo sabe que não é certo matar alguém, que não é certo roubar. A pessoa, a gente olha e parece para a maioria de nós que está claro para todo mundo. Mas quem ainda continua reincidindo nesse erro é porque na cabeça dele isso pode ser um caminho. Não, mas por que eu me sinto injustiçado? Não, mas por que eu tenho revolta? Então, qual que é a raiz disso? Ele não entendeu ainda que não é esse o melhor caminho. Então, logo, ele não aprendeu. O dia que nessa existência ou em outra ele entender, ele não faz mais assim. É esse o olhar divino para com todos nós. Então, esse olhar vale para toda a sociedade quando nós estamos falando de perdão. E lembrar que existem as leis terrenas, em que a pessoa vai cumprir, vai resgatar, e vai estar, nós precisamos velar pelas leis terrenas, enquanto sociedade, é claro. E depois tem as leis divinas, a que todos nós estamos submetidos. Todos nós. Então, e por que isso é importante? Por que é importante a gente ter esse olhar também para a sociedade? Porque os nossos pensamentos e as nossas vibrações contribuem também para um mundo melhor.
contribuem para transformação do nosso planeta. Então, quando a gente fala de perdão, vale também, e nesse trecho do Evangelho vai falar isso, que é importante nós termos esse olhar, de ter o olhar de perdão ao malfeitor também, porque ele está passando por um processo de aprendizado. Assim nos ensina a doutrina espírita. E perdoar também, quando nós estamos refletindo sobre perdão, a filosofia vai nos falar, e a doutrina espírita também nos fala isso, mas a filosofia vem nos falar que perdoar, para além de processo evolutivo, de o que nós sabemos que a vida continua, perdoar é você conseguir exercer o seu livre-arbítrio com plenitude. E veja por quê. Se nós temos alguém que nos magoou e que nos ofendeu e que nós temos ódio dessa pessoa, o que acontece normalmente? Se nós estamos chateados com essa pessoa e magoados, e essa pessoa tem um momento feliz, tem um êxito, compra uma casa, passa num concurso, fica bem, e essa pessoa nos lesou emocionalmente, financeiramente, de alguma forma, nós estamos magoados com essa pessoa. O que acontece conosco? Vendo o outro, que é nosso inimigo, bem, quando somos honestos, conosco mesmo, nós ficamos tristes. Então, ele está feliz, eu fico triste. E aí acontece o contrário. Se essa pessoa, quem nos fez mal, ou se um malfeitor da sociedade começa a se dar mal e é preso e não sei o que, todo mundo vai, não, mas bem feito, mereceu, é isso, a gente fica feliz. Então, o que é isso? É nós entregarmos o exercício do nosso livre-arbítrio e condicionarmos a nossa felicidade na mão do outro. Por isso que perdoar é muito mais sobre eu mesmo, sobre a minha felicidade do que sobre o outro. Nós sabemos que quando fala de perdão, existem do grau 0 ou menos 0 até, enfim, milionésima potência, enfim. Existem coisas que são pesadas, que são muito doloridas. E quando a gente fala de dor é muito individual. Existem mágoas profundas, existem dores que o outro nos causa e que é muito dolorido e muito profundo. Mas a gente precisa caminhar nessa direção. Porque a gente sabe que o exercício do perdão, ele tem 3 instâncias, e 2 é sobre nós mesmos. Para a gente conseguir perdoar o outro, é como nós dissemos, eu preciso me colocar na condição que eu também erro e eu também falho. Preciso reconhecer isso. Reconhecendo isso, eu consigo praticar auto-perdão. Uma pessoa que não se auto-perdoa pelos seus equívocos, ela jamais vai conseguir caminhar na direção de oferecer perdão para o outro. Se ela não é capaz de se perdoar pelos seus erros, se sente culpada, se sente responsável e carrega remorsos dentro de si mesma com seus próprios atos, como que ela vai fazer isso por outro? O segundo é quando nós precisamos do perdão do outro, nós nos equivocamos. Para nós pedirmos perdão para o outro, nós precisamos primeiro nos perdoar. Depois nós vamos pedir perdão para o outro. Esperar que o outro nos perdoe no tempo dele, no ritmo dele, como ele achar melhor. E terceiro, só terceiro que é sobre o outro efetivamente, que é sobre o seu esforço de você falar, não, eu vou doar o perdão para o fulano. É quando a gente doa o perdão para o outro. Então veja que a maior parte é sobre nós mesmos. É um relacionamento de nós conosco mesmo. Fazer essa limpeza interior e de tentar lidar com essa situação. E quando a gente fala de perdão, nós precisamos nos lembrar que às vezes é muito difícil, como eu disse ainda há pouco,
E como que a gente lida, Roberto? Como é que a gente faz quando está muito difícil? A gente pede ajuda do plano espiritual. A gente vai recorrer à prece. E vai pedir para Deus todos os dias, quantos dias forem necessários, para que Deus nos ajude a limpar o nosso coração da mágoa, do rancor e caminhar na direção do perdão. Como nós conseguimos. Sem, de preferência, imposições, mas com o nosso coração aberto, caminhar nessa direção. Se a gente pedir para Deus, no plano espiritual, que nos ajude a limpar o nosso coração, nós vamos perceber que a dor vai ficando menos profunda, a gente começa a ter insights, a gente começa a ver aquele outro, não com tanta raiva assim, a gente passa a enxergar o lado bom do outro, aquele que nos magoou, e a gente começa, sabe, aquela nuvem começa a se dissipar, e a gente consegue efetivamente promover o perdão. O perdão é importante, mesmo que se nós acreditássemos só nessa existência. Por isso, porque como fala a filosofia, eu não entrego o comando da minha vida, da minha felicidade, da minha alegria na mão do outro. Mas para nós que estamos na doutrina espírita, que sabemos que a vida continua e que sabemos quanto a doutrina espírita nos traz, a literatura espírita é muito rica de exemplos, de histórias de falta de perdão, o que acontece lá no plano espiritual. O que acontece agora com a nossa falta de vontade de perdoar. Às vezes aqueles que nós não perdoamos já desencarnaram antes que a gente, ou estão lá no plano espiritual e às vezes estamos ligados a eles mentalmente, estamos sofrendo os equívocos muitas vezes da falta de perdão. Vivenciando situações, ciclos viciosos, porque não perdoamos ainda. Então, o bom seria que nós, nas nossas orações, pedíssemos, como nos ensina a oração dominical, que Deus perdoe as nossas faltas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e que nós peçamos com sinceridade todos os dias, que Deus nos permita a oportunidade de perdoar todos aqueles que nós precisamos perdoar. E, sobretudo, que nós possamos, com o nosso caminho nessa existência, com o nosso passo nessa existência, com o nosso direcionamento hoje, possamos caminhar sempre na direção de conseguir alcançar perdão daqueles a quem nós prejudicamos e a quem nós ofendemos. Porque se nós estamos aqui na casa espírita, nós sabemos que nós fizemos isso. Nós ofendemos, nós prejudicamos. Então nós precisamos caminhar nessa direção, ter essa consciência, ter isso muito claro, porque é libertador para a nossa alma e às vezes tudo que o espírito que está do outro lado quer é que nós reconheçamos, olha, errei, quem quer que seja que eu tenha errado, me perdoa, deixa eu caminhar na direção de mostrar para você que eu mudei, né? De mostrar para o universo que eu mudei. Errei e erro todos os dias, mas eu preciso da oportunidade de mostrar que eu posso ser melhor, que eu posso mudar, né? Acho que esse é um comprometimento que a gente pode ter com o plano espiritual e conosco mesmo, para o nosso bem-estar. Quando nós vamos falar de exemplos de Jesus sobre perdão, eu gosto do trecho em que Pedro, Jesus já havia sido crucificado, os discípulos estavam todos ali se sentindo meio sozinhos, meio instáveis, né? Sem Jesus ali todos os dias, então estavam meio perdidos. E o Pedro, principalmente, porque ele era muito próximo de Jesus. E ele tinha praticamente abandonado a missão que Jesus havia confiado a ele. Tinha voltado a pescar, tinha passado uma noite tentando pescar ele e seus amigos e não havia conseguido. E aí eles avistaram na praia um homem, e esse homem perguntou para eles: vocês estão pescando? Eles, mas a gente passou a noite inteira e não conseguiu pescar. Aí ele falou, joga a rede desse lado aqui, e aí eles conseguiram pescar. Eles perceberam que era Jesus. Eles falaram, olha, que no primeiro momento eles não tinham reconhecido. Aí eles falaram, nossa, é Jesus. E aí o Pedro, que estava desnudo, se jogou no mar já para tentar se cobrir, e foram para a praia. Quando eles chegaram lá, já tinha peixe, a brasa, pão esperando por eles. E Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas, Pedro? Ele ama, Senhor. E
Jesus disse para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus tinha confiado isso. Aí ele perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Amo, mestre, tu sabes. Ele: então apacenta as minhas ovelhas. Aí quando Jesus perguntou a terceira vez, o Pedro já ficou triste, já estava envergonhado. Mestre, tu sabes, tu conheces tudo. E ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. E Emmanuel vai nos falar em um desses livros, que eu não vou me recordar agora se foi em Palavras de Vida Eterna, se foi em Fonte Viva, desses livros que o Emmanuel comenta sobre o Evangelho. O Emmanuel vai trazer uma reflexão lindíssima sobre isso. Ele vai falar que o que Jesus quis fazer ali com Pedro foi ajudar o Pedro a promover o auto-perdão. Porque lembremos que o Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E depois ele não falou mais com Jesus. Jesus apareceu para Madalena, né? Então ele estava triste com a situação, mas porque ele falou: eu também não vou servir por mais nada. Neguei Jesus 3 vezes, Jesus não está mais aqui. E então ele estava com o humor abatido, estava se sentindo mal. Jesus fez isso para ajudá-lo a promover o auto-perdão. Em outro trecho do Evangelho, quando Jesus estava crucificado também, e aí muitos começam, ele estava orando, estava em prece, balbuciando, e uns já começaram a zombar: está arrependido do que fez, e por que não sai daí da cruz, né? Enfim, não tem tanto poder assim e tal. E ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Porque de fato, né, quem estava ali, né, não sabia o que estava fazendo, não sabia quem era Jesus, mas o amor dele é tão grande, ele mostra para a gente esse perdão indulgente, né, de não se sentir ofendido. Nós chegaremos a essa condição de não se sentir ofendido, mas hoje nós precisamos exercer o perdão, né, porque o perdão é para nós, espíritos imperfeitos. Os espíritos crísticos, os espíritos puros, como Jesus, eles não precisam exercitar perdão. Eles são indulgentes, eles não se ofendem como nós nos ofendemos. Em outro momento também, ali na cruz, havia os dois malfeitores. E um deles falou para Jesus: Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E o outro começou a zombar: ele não consegue cuidar nem dele, né? Está aí na cruz, orgulhoso. E aí Jesus falou: olha, ainda hoje, te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E à luz da doutrina espírita, o que a gente pode entender quando Jesus diz isso para aquele malfeitor? Significa dizer que ele vai estar no paraíso e ele não vai pagar nada, ele não vai resgatar nada as faltas dele, se ele foi ladrão, se ele foi malfeitor. Foi isso que Jesus quis dizer para ele? Não. O que Jesus quis dizer para ele sob a luz da doutrina espírita? Quis dizer que aquele outro que ainda estava com orgulho e com dificuldade de lidar com a situação e com seus próprios erros, nós sabemos que ele ficaria preso em seus próprios erros, no seu próprio orgulho, e passaria um tempo sofrendo com isso quando chegasse no plano espiritual. Ele estava na fase ainda que nem reconheceu que errou. E nós sabemos que para reparar e para recomeçar é preciso reconhecer que errou, se arrepender e aí recomeçar. O outro, olha quanto tempo ele já caminhou. Reconheceu que errou ali, está do ladinho de Jesus, já caminhou tanto que ele caminhou. Já chega lá no plano espiritual ciente que errou, né? Estuda um pouquinho e já recomeça. Então veja a diferença. Por que o perdão é tão importante? Isso são ensinos do nosso amado Mestre. Queria trazer mais um trechinho que tem no livro Paulo Estevam sobre a paz de consciência que traz o perdão. Um trecho que o Paulo, junto com as pessoas que ficavam junto com ele, eles fazem um apedrejamento ao Estevão. E o Paulo não sabia que a Abigail era irmã do Estevão, né? Ele ficou sabendo nessa hora, quando ela foi lá, que era a noiva dele, chegou perto dele, Paulo naquela época Saulo, ela chegou perto dele e viu aquilo e ficou, e ela falou: nossa, é meu irmão. O Paulo ficou sem chão quando ele descobriu que era o cunhado que ele estava apedrejando. E o Paulo se aproximou dele, junto com a Abigail, ele olhou para o Paulo, ele estava ali desencarnando, e no olhar dele, o Paulo fala:
Eu nunca senti tanta serenidade nesse olhar. Como é que pode? Ele acabou de ser apedrejado, sabe que fui eu, e olhar para mim com tanta serenidade e perdão nesse olhar. Como que pode? Como que ele tem essa capacidade que eu mesmo nunca alcancei? Então, ele estava em paz, o Estevão, ele sabia o que ele estava fazendo e ele tinha capacidade de exercício do perdão. Por fim, eu quero ler um trecho do livro do Espírito Maria Dolores. Eu acho que Amor e Coração é o nome desse livro. Eu vou ler um trechinho para a gente finalizar a nossa reflexão sobre o perdão dessa mente. Só o tempo de eu já deixei na tela assim, só desbloquear o celular. Quando a Madalena foi visitar o túmulo de Jesus e ela viu que Jesus não estava ali, ela ficou triste, abatida. E aí ela ficou procurando, e aí ela achou que fosse alguém que estava ali perto, e ela acabou reconhecendo que era Jesus. É esse trecho que esse Espírito